Bom dia! Eu me sinto muito pequeno para vir aqui. Quando eu venho aos sábados com a minha mãe e a minha esposa, a Creriane, a gente vem assistir aqui e nós temos sempre um banquete, né? E aí eu confesso que isso pesou quando o Nelson me convidou, porque para substituir o Filho do Homem aqui é difícil, né? A minha metodologia, meu sistema é um pouco diferente, então isso aí vai criar uma certa... um caminho um pouco diferente, uma certa diferença de abordagem, mas a lição dessa semana é uma coisa maravilhosa, fantástica, né? Queria dizer que a lição de semana não é sobre o filho pródigo, não é sobre o filho pródigo. Se só sobre o filho pródigo daria um trimestre, só sobre o filho pródigo. Mas a lição está abordando alguns pontos que são realmente importantes, realmente vitais. A lição, na realidade, e o verso áureo é muito coerente com essa lição, que é sobre a missão de Cristo, a missão de Jesus. Percebam? É sobre a missão. E como vai abordar a missão? Lucas, ele pegou vários elementos que o autor pensou e selecionou para explicar a missão de Jesus. Os elementos, obviamente, são as três versões do perdido, baseado nas parábolas que Jesus deu, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Depois, parece difícil por haver um abismo entre Lázaro e o Lázaro e o rico, né? Depois vem Bartimeu, que o nome, Marcos menciona o nome, Lucas não menciona o nome de Bartimeu, mas vem Bartimeu e vem Zaqueu. Olha que espectro que ele faz e que amplitude de significados e de posturas através das parábolas que Jesus deixou. Mas se nós olharmos cuidadosamente a questão da missão de Jesus estampada nessas parábolas, nós vamos ver que há um universo de compreensão maravilhoso. É uma coisa fantástica. Mas como fala sobre missão, eu fico pensando, e também nós temos que levar em consideração o seguinte, que história, ainda que seja bíblica, para nós interessa muito pouco se não for aplicado no nosso dia a dia. Conhecer história por ser história não nos leva a lugar algum. E eu quero começar com vocês abordando um aspecto que eu li na lição aqui a respeito do ministério, da missão de Jesus, que eu acho extremamente importante. Aliás, desde que o homem caiu no Éden, ele não tem mudado muito. A situação mudou, o mundo mudou, a maneira de nós nos portarmos, os costumes, mas a personalidade, o caráter do homem não. E daquele momento até agora, a missão de Jesus é que está estampada no nosso verso áureo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história é a seguinte: é o homem fugindo de Deus e Deus indo atrás do homem. É isso daí. Se você pegar essa história a partir de Adão, você vai perceber que o homem mudou pouco. É Deus indo atrás do homem, é Deus indo atrás do homem. Muitas religiões falam no homem buscando a Deus. A religião cristã fala Deus buscando o homem. E isso é uma coisa maravilhosa. E o foco que Jesus tinha na missão dele, vale a pena a gente parar e dar uma olhada. Nessa lição aqui, eu peguei uma versão que traz alguns comentários de Ellen White. Eu vou ler apenas um comentário de Ellen White, que já faz a gente parar e começar a pensar em Jesus e no exemplo de Jesus para nós. E quando nós pararmos de analisarmos as parábolas, tanto de ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo e depois do rico e Lázaro, nós vamos começar a entender o seguinte, que no fundo Deus espera que nós tenhamos o mesmo tipo de amor pelas pessoas que Ele teve. Esse é o objetivo da lição. Não é só mostrar o amor de Deus indo atrás de nós, mas o nosso amor indo atrás das pessoas. Ainda nessa semana, dando aula para os meus alunos, e nós temos uma atividade na comunidade, e eu disse para ele, olha, a gente todo dia, falando para meus alunos, todo dia a gente ora, ó Deus, abençoa esse alimento, dá aos pobres e necessitados. Eu falei, você acha que Deus dá aos pobres e necessitados? Eu nunca vi um anjo com uma sacolinha na favela. Já viu um anjo com sacolinha? Deus dá para nós, para que nós
multipliquemos os pães, que nós possamos ir às favelas, aos pobres e ajudá-los. Deus nos usa. Então, o caráter, o amor que Deus tem, Ele espera que nós tenhamos e que nós repitamos essa atitude através da nossa vida, para que as pessoas sejam abençoadas. Não é só Jesus indo atrás de nós. Aliás, se você parar e pensar comigo, vocês vão perceber que, se nós analisarmos a Bíblia escatologicamente, nós sabemos que Deus vai limpar dos olhos toda lágrima. Os salvos nos céus, tá, vão ter lágrimas nos céus, a ponto de Deus ter que vir e limpar as nossas lágrimas, enxugá-las todas. Lágrimas por quê, se nós estamos nos céus? Pelos perdidos. Aquele meu amigo, eu trabalhei tanto com ele, coisa e tal, mas não deu certo, ele não veio. Você vai ficar extremamente sentido. Meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. Puxa vida, eu estou no céu, gostaria tanto que eles estivessem aqui. Coisa e tal, lágrimas vêm aos olhos, e Deus vai ter um processo de enxugar as lágrimas. Mas há uma coisinha só aí. Você acha que você vai chorar pela sua mãe? Pelo seu irmão? Só? Não. Na realidade, você vai chorar por toda e qualquer pessoa que perdeu a salvação. Se o seu amor for elevado ao nível do amor de Jesus, todas as pessoas que perderam a salvação e que vocês entenderem, nós entendemos por que elas perderam a salvação, nós vamos perceber que nós vamos chorar por um japonês que participou da Segunda Guerra, que eu nunca vi. Vamos chorar por ele, perdeu o céu. Vamos chorar por um camarada lá na Bósnia. Vamos chorar por um camarada que nós conhecemos, que nós achamos que é um camarada que realmente esse merece o inferno. Nós vamos chorar por ele. Todos os que perderam, nosso amor vai ser tão perfeito e semelhante ao de Jesus, que todas as pessoas que perderam a salvação, nós vamos sentir por elas. Hoje não, hoje nós somos, nós perdemos nós perdemos a capacidade de nos indignar, a capacidade de nos sensibilizar. Agora mesmo lá no Nepal, depois do terremoto, mais de 6 mil pessoas mortas. Não, afinal de contas, é o Nepal, está longe daqui, sabe? Norte da Índia, nunca vi um camarada desse perto de mim. Lá nós estamos aqui, eu tenho que viver pelos meus problemas. Nosso amor é muito limitado. E essa lição dessa semana, ela traz uma visão para que nós possamos expandir a nossa visão de amor baseado no amor do Pai. Também isso, não é só entender o amor do Pai. Por que eu entenderia o amor do Pai? Eu tenho que entender e absorver e aplicar. Por que eu entenderia a missão de Jesus? Então, quando a gente fala em missão, eu olho para mim mesmo e vocês olham para dentro de vocês mesmos e começamos a pensar, qual é a nossa missão? Mas qual é o meu talento? Qual é o meu nível de sabedoria? É esse. Eu vou adequar minha missão ao meu nível de sabedoria. Mas olha o que eu achei aqui, que a Soraya falou. Que coisa interessante, gente. Vou mostrar para vocês aqui. A Soraya falou o seguinte, nós estamos na lição 8, o vento mudou aqui. Mas já encontrei. Aqui está, olha só. Jesus era o grande mestre. Jesus era o grande mestre. Isso aqui foi extraído da Fundamentos da Educação Cristã, página 183. Jesus era o grande mestre. Jesus poderia haver feito revelações científicas de molde a relegar as descobertas dos mais eminentes homens à categoria de indizíveis insignificâncias. Ele podia pegar os ganhadores do prêmio Nobel de medicina, de literatura, de matemática, de física e debater com eles. Jesus era o mestre dos mestres. Ele chegava e ele, com a ideia dele, ele podia transformar um sistema econômico, transformar um sistema biológico, transformar um sistema, o que fosse, social que fosse. E eu fico pensando, já pensou se eu tivesse esse talento hoje, onde iria parar a minha missão? Como é que iria ser a minha missão? No entanto, Jesus não utilizou nada disso, e aqui diz o seguinte, porém, isso não era a sua missão ou obra. Jesus tinha tudo isso, tinha capacidade para tudo isso, como nós hoje corremos atrás de níveis acadêmicos. Eu quero meu mestrado, eu quero meu doutorado, eu quero minha pós-doutorado, minha livre docência, eu quero isso, porque assim eu poderia ser um testemunho. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Jesus não deixava que absolutamente força de conhecimento nenhuma suplantasse a sua missão.
Eu vim com uma missão, eu vim buscar e salvar o perdido, ponto. E eu vou correr atrás disso. Qual é a nossa missão? Quando eu pergunto qual é a nossa missão, não é necessariamente só qual é a nossa missão. É onde é que nós estamos colocando o nosso amor? Onde é que nós estamos colocando o foco da nossa vida? Aqui já daria para começar a falar sobre o irmão do filho pródigo. Irmão do filho pródigo. Vou fazer um apanhado geral assim, depois eu volto para o início. O irmão do filho pródigo, ele estava no campo. Ele estava dentro da igreja, e mais do que isso, estava trabalhando, estava no campo, trabalhando. Fazendo coisas boas. Estava junto do pai, imagina só. Junto do pai, precisa mais que isso? Está junto do pai. Ele tinha tudo, menos uma coisa. Ele não sabia amar. O problema dele não era o trabalho, não era onde ele estava. Isso é coisa maravilhosa, ele fazia parte das 99 que não se perderam. E para você buscar, você tem que deixar. Mas ele não sabia amar. No fundo, essa lição tem também como objetivo, através da missão de Jesus, nós nos espelharmos e aprendermos o que significa amar. Qual é o objetivo do amor de Jesus e qual é o nosso objetivo dentro desse mesmo parâmetro? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E essa foi a missão de Jesus. De Gênesis a Apocalipse é Jesus buscando o ser humano. E vocês e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Por quê? Porque aqui estava sendo cumprido uma coisa que ia ser dita muito mais tarde por Isaías, no capítulo 59, versículo 2. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Separou, não tem jeito. E quando separa, você perde a vontade. E você perde... deixa eu contar uma ilustração para vocês aqui. Há uma música que eu escrevi, que vocês conhecem bem, é aquela Falar com Deus. Na segunda estrofe da música Falar com Deus, ela começava assim: falar com Deus é o que eu mais quero, pois Ele é fonte de poder. E inclusive o pessoal lá pegou essa música, divulgou, estavam cantando já no colégio. Eu falei, retira. Pegaram os papéis, os boletins, não estava impressa ainda oficialmente, retiraram, trouxeram de volta. Eu falei, por quê? Porque falar com Deus não é o que eu mais quero. Não é o que eu mais quero. Às vezes não tenho vontade de falar com Deus. E a Soraya diz, quando você não tem vontade de falar com Deus, aí você precisa falar com Deus. A vontade de voltar, a vontade de falar, nem sempre é uma coisa óbvia. Uma das parábolas mostra isso. A inconsciência do perdido, que é representada pela dracma perdida. A dracma não tem consciência. A dracma não quer voltar. Mas Jesus se torna consciência de quem não tem consciência. E ele, através daquela mulher, dona de casa, varre até encontrar. E quando encontra, tem festa. Essa música aí eu mudei, ficou assim: falar com Deus é o que eu preciso. Se vocês perceberem agora, como ela foi gravada e tudo mais, falar com Deus é o que nós precisamos falar com Deus, nem sempre queremos. Percebi isso mais tarde, era um erro teológico que ia acontecer numa frase. Nem sempre queremos, o ser humano é assim, mas Jesus vai atrás. Vai atrás. Esse é o presente que nós temos da graça. Vai atrás. E vocês querem saber como ele vai atrás? Santuário, é ele indo atrás. Adão, onde estás, Adão? Adão escondido atrás de uma árvore. Caim, cadê você? O que aconteceu com o seu irmão? Caim. Pedro avisa os discípulos, e também a Pedro. Por que e também a Pedro? Porque Pedro já não se achava mais um discípulo. Jesus foi atrás. Certo? Jesus indo atrás do ser humano. Em toda a história da humanidade, Jesus indo atrás. Certo? Jonas, que história melhor que essa? Tem uma missão, olha só, missão. Você vai para Nínive pregar, ele vai para Tarsis. E Deus abençoa Jonas. Sabe como que Deus abençoa Jonas? Tirando o cônjuge que Jonas tem. Deus abençoa dando, olha só. Por isso que eu acho errado o ministério da prosperidade, né? Hora que Deus te dá. Não. Eu acho Malaquias 3,10, que diz o seguinte: e Ele vai dar para você bênçãos sem medida. Há umas versões que dizem a maior abastança. Não necessariamente. Deus abençoa dando como Deus abençoa tirando, desde que você volte. Porque Ele tem interesse que você volte. Olha Jonas,
escolheu outro caminho. E foi descendo, descendo, descendo. Deus tirou tudo que Jonas tinha, tirou tudo que os homens do navio tinham. Joga Jonas para o fundo do mar, vem um peixe, nós conhecemos a história. Até vomitaram na praia. Graça. A graça. E Jonas depois ainda se comporta. Jonas é toda essa história numa pessoa só. Depois senta debaixo daquela bomboneira e fica esperando descer fogo do céu para queimar a cidade. É um profeta que ainda não tinha aprendido a amar. Percebam que no fundo há lições grandes para nós aqui. E essas lições estão totalmente estabelecidas nesse critério de buscar e salvar o que se havia perdido, certo? Jesus, então, resumindo, podia ser muita coisa. Jesus podia ser o maior cientista de todos os tempos. Não foi. Por quê? Não era a missão dele. Jesus podia ter tido o maior, aí no caso, né, Elmer, o maior consultório para atender as pessoas, sem utilizar o seu poder milagroso, o seu poder para curar as pessoas, só com a técnica e o conhecimento que ele tinha. Mas não foi. Não foi. Jesus, na minha carreira, ele podia ter um diploma de livre docência, na matéria que fosse, ele ia passar com todos os louvores, mas não foi. Não foi. Não escreveu uma linha, a não ser aquelas palavras na areia, algumas outras coisas assim, que nós sabemos. Não foi. Por quê? Porque não era a missão dele. Foco. Jesus tinha foco. E como ele quer passar esse foco para nós, e que a gente aprenda qual é o amor, qual é a motivação da vida dele, Lucas dá essas histórias, essas parábolas, essas coisas todas, né? Que o pecado causou em nós estamos separados de Deus, e Deus toma a iniciativa. É a primeira iniciativa que ele toma, que eu vou ter que chegar a uma conclusão muito superficial, inclusive, né? É a história dos perdidos, né? Primeiro, a ovelha perdida. O que acontece com a ovelha perdida, não? A ovelha perdida, como é que uma ovelha se perde? A ovelha não se perde olhando para Deus e falando assim, vou cair fora. Esse foi o filho pródigo. A ovelha, ela vê um pasto aqui melhor do que o outro, ela come, de repente ela se separa do grupo, e a separação já é uma coisa que a gente tinha que parar e pensar, porque isso vem desde o Éden, que Adão e Eva fiquem juntos. Quando eles se separaram, aconteceu toda a desgraça. Eles se separam, comem um pouco aqui, come um pouco ali, come um pouco acolá. E a gente imbuído, envolvido em todos os nossos planos e nossas atividades, em todos os nossos projetos, as gramas verdes desse mundo, as atrações, as coisas. De repente, a noite chega. A noite chega. E não sabemos o caminho de volta. Não nos preocupamos com isso. E a noite vem para todo mundo, sem exceção. E a hora que a noite vem, é o momento de nós pararmos, olharmos para dentro e ficar pensando, o que foi que aconteceu comigo? Onde é que eu estou? Estou perdido. E antes que você clame, sabe o que acontece? O Pai está lá te buscando. Há gente que prega o seguinte, meu filho, não entra nesse cinema não, hein? Se entrar nesse cinema, ou nessa boate, ou nessa zona de meretrício, onde quer que seja, olha, o Espírito Santo fica do lado de fora, hein? Os anjos ficam do lado de fora, hein? E você ficará sozinho. Gente, isso vai contra o Salmo 139. Aonde eu for, o Senhor vai atrás. Ainda que eu faça minha cama no extremo do mundo, o Senhor está lá. Ainda que eu vá para o abismo, o Senhor está lá. E Ele vai atrás. E Ele vai te cutucando e vai te cutucando, porque essa é a missão de Deus. Essa é a missão de Deus. Ir atrás. Nós é que achamos que as pessoas têm que ser boas antes do tempo. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas pessoas seriam transformadas pelo Espírito Santo, mas elas saem da igreja, porque nós queremos transformá-las antes. Nossa missão é amar. Agora, como é que a gente aprende a amar? Vendo a missão de salvar de Jesus, vendo o que Jesus fez. Esse é o caso da ovelha perdida. Jesus abandonou as 99 que estão seguras. Vocês estão seguras, vocês estão bem, vocês são minhas. Mas eu vou buscar aquela que se perdeu. É noite, não sabe voltar, e não sabe nem pedir, e provavelmente nem quer pedir, porque orar não necessariamente é o que a gente quer, mas precisa. E eu sei que ela não falou, ela não abriu a boca, mas ela está gritando por dentro. Ele consegue ler, e ele vai atrás de você. Gente, esse amor não dá para a gente entender.
Não dá para a gente entender. Você fica calado, você não pede, ele te cura? E ele não diz nada? É isso que acontece. Depois vem a parábola da dracma perdida. A dracma perdida, dracma é uma peça inconsciente. E muita gente é inconsciente. Eu ouvindo o pastor Bulhão comentando essa situação da dracma perdida, ele disse o seguinte: eu encontrei um sujeito que falou assim: salvação de quê? Salvação de quê? E ele disse o seguinte: que arrogância. Um sujeito que não tem, que a família rejeita por causa da sua petulância, os amigos abandonam, a família não quer conviver com ele, e ele, salvação de quê? Ele não tem nem consciência de que está perdido, nem consciência da necessidade, nem consciência de absolutamente nada. Mas a mulher pega aquela vassoura e varre, e varre, e varre, e tira as coisas da casa, e faz uma devassa na casa. Por quê? Para encontrar a moeda. E a hora que encontra a moeda, ela faz uma festa. Percebo que a palavra festa acompanha todas as situações de Jesus encontrando as pessoas. Jesus faz festa. Ele não prepara uma bronca para dar para a gente. Ah é? Caiu, quebrou a perna? Aham. Olha, vou curar você, hein? Mas olha lá, hein? Onde você vai se meter daqui para frente, hein? Não me apareça aqui de novo, hein? Eu vi uma ilustração do pastor Floyd Brizzi, acho que ele já faleceu, e ele disse o seguinte, que a mulher dele descendo, ele estava na sala, e a mulher dele estava descendo Aí, ele ouviu um barulho, a mulher dele caiu na escada, e a fratura exposta. Fratura exposta. Ele falou: eu não entendo nada disso, eu só vi aquela cena, fiquei desesperado. Eu tentei, na época, ele falou, eu tentei segurá-la nos braços. Eu vi da própria boca dele mesmo. Isso, na época que eu estava estudando fora, ele era o pastor da minha igreja, né? Eu tentei segurá-la e coloquei no carro, e ela gemia de dor, e eu não sabia o que fazer. Eu sei que quando eu cheguei perto do hospital, os paramédicos estavam esperando lá, e eles colocaram coisa e tal, eu fui seguindo, e entramos no hospital, e a hora que entrou no hospital havia uma porta, e nessa porta estava escrito uma coisa. Ele falou assim, que eu gostaria de ver escrito em todas as igrejas, e faço força para que cada igreja onde eu trabalho, a gente escreva na porta da nossa igreja. Estava escrito assim: aqui termina a dor. Aqui termina a dor. Igreja é o local para terminar a dor. Terminar a dor. E ele disse, ela foi tratada e coisa tal. Interessante que quando ela se curou, aí ele falou o que eu disse para vocês aqui. O médico olhou para ela e falou assim: olha, vai em paz, felicidades para você, que Deus abençoe. Interessante que ele não disse para ela: olha lá, hein, não cai de novo. Não, se precisar de mim, tuas ordens. Gente, isso é sensibilidade que tem que ser trazida do ambiente, seu ambiente, né, para dentro da igreja. Aqui termina a dor. Aqui termina a dor. Da onde a gente tira essa lição? As parábolas de Jesus. O exemplo que Jesus deixou. Não é só eu entender o amor de Jesus, é vir e buscar. É eu absorver esse amor para eu representá-lo nesta terra, porque nós somos representantes dele. Buscar o perdido é através de uma palavra sua, de um olhar, de um abraço. É através de você olhar para as pessoas e perceber que elas merecem o seu carinho, merecem o seu amor. Esse é o ponto. E aí não terminou. Ele conta a parábola do filho pródigo, o filho que saiu de casa. E é interessante que o filho chega para o pai e fala: pai, me dá a parte que me cabe. Gente, naquela época, você falar isso era você desejar a morte do seu pai. Desejar a morte dele. Você não quer que seu pai viva, porque você quer o que é seu. E ele diz: parte que me cabe. O problema na nossa vida é que nós nos achamos dono das coisas. Nós não somos dono de nada, nem o dono da nossa vida. Se Jesus tirar o sol, se Deus tirar o sol, nós não fazemos nada. E nós achamos que nós podemos fazer o que a gente quer da nossa vida, porque nós somos dono. Eu tenho a minha parte, eu tenho o que é meu. Só porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós utilizamos esse livre-arbítrio, olhamos para o próprio Deus e fala: estou fora, me dá o que me cabe. E sabe de uma coisa? O Pai deu e não questionou, que é exatamente o que Deus faz conosco hoje. A vida é sua. Deus não manda desgraça para a gente acordar, Deus não manda desgraça para a gente saber quem é quem. Não,
Mas Ele permite que a vida se prove, e a vida se mostre. E mais cedo ou mais tarde, a vida nos coloca no canto. Nós temos que tomar uma decisão crucial. E foi o que aconteceu com esse jovem. Saiu fora das mãos de Deus, pediu licença que, olha, estou fora, não quero mais saber, estou livre, e foi. E o que o pai fez? Deu. Pode levar, meu filho, pode levar. E desde aquele dia em diante, o filho começou a levar a vida que queria, fazer o que queria, e o pai começou a sair para o portão para olhar no meio da rua. O que aconteceu com o filho? E o filho lá. E gastou dinheiro com tudo que ele tinha direito. Gastou a vida. O dinheiro aí pode ser representado pela sua energia vital, pela sua juventude. Mas um dia a vida acaba. Ainda a semana eu estava conversando com um construtor, Delcio, e ele me falando que ele fez 70 anos. Ele falou, eu não acredito que eu estou fazendo 70 anos. Ele foi diretor de RH do NASP. Ele falou, não acredito. Aqui tem tanta gente, né? Que tá... Sabe, a cabeça funciona da mesma forma. O corpo quer ir aonde você sempre foi. É tudo normal. Só que não acompanha. Não combina mais a sua vitalidade, a sua potencialidade mental com aquilo que o corpo deveria fazer e não faz mais. É o caso de jogar bola. A bola passa, você vê, você sabe que você tinha que chutar ali, mas a perna não foi. Não foi. A idade chegou. E chega uma hora que a gente tem que parar e pensar, porque a vida realmente cobra as nossas escolhas, nossas atitudes. Ela vai cobrar, mais cedo ou mais tarde. Vai cobrar. E aí o jovem parou e pensou, falou assim, olha meu pai, onde eu fui me meter. E ele fez aquilo que a maioria de nós fazemos. Foi procurar auxílio. E todo mundo procura auxílio, só que com um problema. Ele foi procurar auxílio com homens, foi procurar auxílio com gente igual a gente. E aí, falou assim, estou passando fome. Saí de casa, gastei tudo que eu tinha, gastei a minha energia vital, gastei os meus anos de produtividade, gastei toda a filosofia que eu tinha, feliz, agora estou cansado, as coisas não deram certo, a vida provou, aqui ela veio, e eu estou desesperado, o que é que eu posso fazer? Ele se ajoelha na frente de um camarada, e o camarada diz, eu tenho uma solução para você. Tenho uma boa solução para você. Eu tenho um chiqueiro, que vou promover para dar para você alguma coisa que você possa sobreviver ainda. Vai lá, cuida dos porcos, e se alimenta da comida deles. Você não tem nada, você está morrendo. Para quem está morrendo, melhor é isso. Será que não é exatamente o que o mundo faz conosco? Você está morrendo? Eu tenho uma alternativa para você. E a alternativa que eles nos oferecem, muitas vezes, não passa da alternativa que esse sujeito deu para o pródigo. Eu vou arranjar uma solução. Vou arranjar uma alternativa. E a gente vai na alternativa e a gente percebe que as alternativas, por mais científicas, mas se não tem Cristo, não tem jeito. Se não tem Cristo, não vale para nada. Até o momento que ele olhou e falou, judeu que não podia passar perto de um porco, não podia nem ficar observando um porco, quanto mais pôr a mão no porco, eu comendo as bolotas do porco, cuidando dos porcos. Que fundo do poço que eu cheguei, fundo do poço, e ele teve uma ideia, como nós também temos as ideias. Ele teve uma excelente intenção, como nós temos intenção, mas sabe que ideia e intenção não serve muito para nós. Ideia e intenção não nos levam a muitos lugares, a menos que você tome uma decisão e coloque em prática. A nossa, eu não quero julgar, obviamente vou tomar a liberdade de generalizar, mas a nossa igreja, muitas vezes, tem as melhores ideias, tem os melhores conselhos, tem as melhores propostas, mas entre ter uma boa ideia e a ação, tem um abismo. Nós já sabemos, gente. O que eu venho falar para vocês, os sermões, nós não precisamos ouvi-los mais. Nós já sabemos de cor. O que é que acontece? O que é que acontece? É que nós achamos que somos salvos pelo conhecimento e pelas boas intenções. Na realidade, o conhecimento e as boas intenções só fazem sentido se você se levantar e ir ter com seu pai. Tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão.
E essa decisão me preocupa. Um assunto que tem nos preocupado em casa, temos conversado bastante, inclusive conversado com meus alunos, é o seguinte: nós estamos vendo aí, né, terremotos, tsunamis, estamos vendo vulcões, estamos vendo a violência, e nós estamos chegando a algumas conclusões. Não dá mais. O mundo está dizendo: Jesus vai voltar. E ponto. Jesus vai voltar. Não dá mais. Você acha que tem condição de sobreviver desse jeito? Até o próprio Jornal Nacional, outro dia eu vi o Bonner, depois do jornal, ele falou de uma... Ele fez uma reportagem, parecia uma reportagem lá, e ele olhou para a câmera e falou assim: gente, está difícil assim. Fazendo um comentário de como ele dizia o seguinte: onde é que nós vamos parar? Eu estou aqui já há 20, 30 anos, depois do Cid Moreira, eu estou aqui, mas não era assim, agora é. Alguma coisa está aí fora de ordem, está errada. Então nós já sabemos, o mundo vai acabar. Porque o mundo está pregando que o mundo vai acabar. Antigamente nós pregávamos que o mundo ia acabar, hoje o mundo prega que o mundo vai acabar. Ok. Agora você vai para a China, eu imagino que deva ter 1 bilhão e 300 milhões, 300 e poucos milhões de habitantes lá. Desse 1 bilhão, 300 e poucos milhões de habitantes, 7% apenas, 7% conhece qualquer tipo de crença ou adora qualquer tipo de Deus ou tem qualquer noção de Jesus. Então, em outras palavras, tem 1 bilhão e 200 que nunca ouviu falar de nada. Como é que nós vamos terminar essa obra? Está acabando aqui desse jeito e a gente vem para a igreja porque o mundo está acabando. Aqui tem 1 bilhão e 300 que nunca ouviram falar de Jesus, nós temos que pregar para eles, senão Jesus não volta. Agora, qual a alternativa? Qual a alternativa para esse mundo? A alternativa está no centro. Nós, sabe quando nós vamos terminar esse evangelho? Nunca, nunca. Nós nunca vamos terminar esse evangelho, a menos que o Espírito Santo resolva entrar na nossa vida e terminar o evangelho por nós. Então a solução está no Espírito Santo. Agora, nós sabemos onde tem o Espírito Santo. E por que não temos? Nós decidimos, nós sabemos, nós queremos, nós temos boas intenções, mas onde anda a nossa oração e o nosso estudo diário? Onde anda isso? Será que eu estou orando e meditando e lendo como eu deveria? Está aí. Quem vai explicar isso? A parábola de Lázaro. Lázaro e o rico. Vai explicar isso. Você lembra quando ele diz o seguinte: olha, o rico lá no inferno, aliás, eu vou falar mais umas coisinhas sobre o rico e Lázaro. O rico lá no inferno, dizendo: então manda alguém aí, por favor, falar para os meus irmãos, para minha família. E Abraão fala para ele o seguinte: tem Moisés e os profetas. Não, mas se alguém dos mortos aparecer, eles vão se converter. Se eles não atendem Moisés e os profetas, vocês não leem a Bíblia? Ainda que o morto ressuscite, ainda que o céu se abra e venha um raio mandando uma lei na nossa frente, a gente não vai seguir. Tem uma Bíblia, a gente não segue a Bíblia, vai seguir o quê? O morto que ressuscitou? Parábolas de Jesus. Palavras de Jesus. Aliás, o rico e o Lázaro não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma aula contra a doutrina do Espiritismo. Porque essa aula está dizendo o seguinte: você só tem uma escolha na sua vida. Uma única escolha. Se você escolher e você for para a perdição, não há contato entre um e outro. Não há uma segunda vida. É essa que a parábola de Lázaro está dizendo, que não existe uma segunda vida para você pôr a sua vida em dia. Portanto, eu já venho para uma das grandes conclusões dessa lição. Portanto, o momento é agora. É hoje. Hoje. E mais do que hoje. Se vocês olharem a lição de quarta-feira, olha que coisa interessante que diz ali. Olha só, na lição de quarta-feira. E eu vou voltar, eu estou fazendo assim, vai e vem. 2 Coríntios 6:2. Antes está dizendo o seguinte: hoje, no processo de salvação e ausência de outra oportunidade após a morte, hoje, Hebreus fala: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvir hoje o coração, hoje. E Paulo parece que vê essa coisa da palavra hoje, e ele condensa ainda mais, e ele escreve: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é mais hoje, é agora. Então, meus queridos,
Agora é agora. Agora não é hoje. Agora é agora. Ou você decide, toma uma decisão na sua vida a respeito disso, não há como. Então eu vou passar agora de uma forma muito geral sobre Bartimeu. Eu acredito que muitas lições podiam ser extraídas de Bartimeu, né? Mas Bartimeu, olha que interessante, sentado na beira do caminho. Bartimeu é um nome que só Marcos apresenta, Lucas não apresenta o nome de Bartimeu, né? Ele sentado ali, cego, mas ele ouve Jesus passar. Ele ouviu Jesus passar. E quando ele ouviu Jesus passar, falou assim: é agora ou nunca? É agora ou nunca? E quando ele percebe que Jesus está passando, ele faz um escândalo. Jesus, filho de Davi, por favor, Jesus. E as pessoas que estão caminhando com Jesus, olha que ironia. As pessoas estão caminhando com Jesus, fica calado, não faz escândalo, fica calado. Ele olha e fala assim: que calado o quê? É Jesus que está passando. E sabe o que acontece? Quando você clama o nome de Jesus, Jesus para. Jesus para. Clamou, ele para. No momento que você clama, ele para. E ele ouve você. O que é que você quer? E curou Bartimeu ali naquele exato momento. Isso significa que evangelho e salvação não é só uma questão absolutamente teológica e espiritual. É questão de vida. Vida. Ele deu vida para que você tenha vida em abundância. Ele não quer ver você entregue num canto chorando. Mas você tem que tomar uma decisão. E sabe o que Bartimeu fez? Outra lição que nós temos que extrair destas lições. Bartimeu foi insistente. Como a Bíblia é pródiga para dizer que nós temos que insistir na oração, insistir no pedido, insistir em clamar. Isso que aconteceu com Bartimeu. Insistiu, pôs as pessoas de lado, jogou sua capa de lado, tirou tudo que tinha, falou: é agora ou nunca? E foi até Jesus. Jesus parou. O que você quer? Ah, você quer ver? Pode ver. E sabe o que a Bíblia diz ali? Imediatamente. Com Jesus é assim. Tudo é imediatamente. Conosco é diferente. Nós levamos tempo. E agora Zaqueu, para a gente se encerrar. Se precisar sair, pode sair, não se constrange. Para encerrar com Zaqueu. Zaqueu é muito interessante. Vou usar só um pensamento que não dá mais tempo. O pensamento é o seguinte: Jesus estava passando de novo. Zaqueu falou: dessa vez eu não vou deixar ele passar em branco. Subiu no sicômoro para ver, ele é pequenininho. E aí Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, imagina o choque que Zaqueu teve, né? Zaqueu só tinha pensamentos, só tinha ideias, e imaginando como é que seria se fosse, quem é esse sujeito. Sobe para ver. Subiu. Aí Jesus falou assim: Zaqueu, desce rápido daí. Quando as coisas se resolvem com salvação, sempre tem que ser rápido, tem que ser imediatamente, tem que ser no momento, tem que ser hoje. Salvação é assim. A perdição leva tempo. Você vai, gasta, coisa e tal. Se lembrou, salvação é hoje. E sabe o que aconteceu? Jesus falou: hoje entrou salvação nessa casa. Mas foi, eu não entendi direito. Que foi que entrou aí? Salvação. Mas quem que entrou na casa? Jesus. Zaqueu, e a história de Zaqueu para mim tem um único e grande significado. Jesus e salvação são a mesma coisa. Você tem Jesus na sua vida, você segue os caminhos de Jesus, você ouve Jesus, você atende Jesus, você faz o que Jesus pede, você está salvo. Porque Ele vem atrás, Ele te estende a mão, Ele quer você junto dEle. Se nós atendermos todas essas lições, todas essas coisas serão aplicadas em nossa vida. Esse sinal já era para terminar, né? Tá. Não, porque às vezes dá um sinal de 5 minutos, dá um sinal de 10 minutos, uns negócios assim, tal. Gente, então, encerrando, a conclusão que eu chego é o seguinte: o amor de Jesus não dá para nós, com a nossa cabecinha, que já nasceu em pecado, não dá para a gente entender. Tem que aparecer numa lição com pelo menos 5 ou 6 ilustrações para a gente entender algumas facetas, e vamos passar a eternidade estudando o caráter de Jesus e não vamos entender toda a profundidade do seu grande amor. Amém. Jesus, só Jesus
nada mais do que Jesus. Se ele entrar na sua casa, se ele entrar no seu trabalho, se ele entrar na sua vida, se ele entrar nos seus negócios, se ele entrar na sua proposta de vida, como ele falou, na sua missão de vida, na sua missão de vida. Se você colocar Jesus na sua missão, ainda que seja acadêmica, ainda que seja material, mas Jesus estiver ali, a sua missão vai ser preservada e você vai ser uma ferramenta de salvação das pessoas as quais ele incumbiu você de entrar em contato com elas e salvá-las. Que Deus abençoe a todos nós, que nós tenhamos um sábado maravilhoso. Perdão, gente, vocês viram como essa lição é muito... Eu gostaria muito de um debate, mas não é impossível com essa lição tão maravilhosa e detalhada assim. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pela tua misericórdia, pelo teu grande amor e pelo esforço que tu fazes para que nós entendamos as maravilhas da salvação. A tua graça, sem dúvida nenhuma, é algo que suplanta todo o pensamento, algo que suplanta toda a ciência, e nós teremos uma eternidade para estudá-la. Ajuda-nos a lermos cada vez mais a tua palavra, a entendermos cada vez mais as grandes verdades que nos tens deixado. Abençoa cada familiar, abençoa cada pessoa que veio aqui feliz por ser um dia de sábado de guarda, e também traz dentro do seu coração as amarguras que esta vida provoca. Santo Deus, faze que todos saiamos daqui felizes em estar contigo, em viver contigo, em caminhar cada vez mais para o céu, fazer o teu trabalho e apressar a tua volta. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão, por Jesus. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas eu deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em doce glória eterna, pra sempre desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime